E aí, pessoal, saudações. Espero que estejam todos bem. Hoje vocês estão vendo aí que o meu cenário mudou. Vim para um outro lugar aí fazer uma gravação diferente, no meio da natureza e tal. Espero que dê tudo certo. Como sempre, minha cachorrinha tá por aqui, né? Então, se vocês escutarem latidos e barulhos, etc., é a vida como ela é. Legal? Então tá, pessoal. Vídeo aula de hoje, a gente entra num assunto já um pouquinho diferente aqui, tá, do que a gente estava vendo antes, que são as redes bayesianas. Pô, redes bayesianas, né? Talvez vocês se lembrem desse termo aqui. Na verdade, talvez eu estou sendo muito otimista, talvez, mas vocês precisam lembrar desse termo aqui, tá? Que é teorema de Bayes. Aí vamos pensar um pouquinho aqui, pô, o que teorema de Bayes, redes bayesianas, o que isso tem a ver com IA, né? Vamos posicionar isso aqui primeiro na nossa disciplina aqui, depois a gente segue aqui com as questões de probabilidade, enfim. O que redes bayesianas são redes bayesianas e o que elas têm a ver com nossa perguntinha de sempre, né? Com representação de conhecimento e raciocínio. Se a gente pensar um pouco e relacionar isso com o que a gente já viu, né, o que nós já vimos de representação de conhecimento? A gente começou lá atrás com umas representações bem parciais, que nem chega a ser muito conhecimento, né, que eram os algoritmos de busca. Só que os algoritmos de busca, agora que a gente já viu ontologias e agentes, a gente já viu que eles têm uma representação muito implícita do conhecimento. Né? Por que ela é implícita? Porque ela está codificada em linguagem de programação, e com linguagem de programação, os algoritmos, né, o computador, ele não consegue interpretar uma linguagem de programação, né? Ele só faz a interpretação semântica para traduzir aquilo para 0 e 1 para o programa conseguir rodar. Mas ele não consegue raciocinar no sentido de produzir mais informações ou levar aquilo à ação. Aí entra, né, as representações que são mais fortes, assim, as ontologias e os agentes, que são as duas que nós vimos, tá? Ontologias e agentes. Aí nas ontologias e nos agentes, aqui a gente tem raciocínio teórico e aqui a gente tem o raciocínio prático, né? Aqui o nosso raciocínio prático ele conduz a uma ação e aqui o raciocínio teórico conduz a mais conhecimento. Né? Esse seria o output aqui do nosso raciocínio. E aí um ponto interessante aqui que essas duas representações têm em comum é que essas duas representações aqui elas assumem que o nosso conhecimento, tá? O nosso conhecimento ele é perfeito. Tá? Essas duas representações assumem conhecimento perfeito, ou seja, aquilo que eu tiver declarado, nossa, ficou todo torto, né? Enfim, não passaria no psicotécnico, aquele para para CNH. Então, assume conhecimento perfeito, ou seja, o que eu coloquei lá na minha ontologia é verdade. É verdade. Mesmo que a nossa ontologia, aí é legal, né? Que tem aquela suposição de mundo aberto. O que significa? Que eu sei que eu não conheço tudo. Porém, o que eu conheço que está declarado é considerado verdade. É um conhecimento perfeito. Pode ser que ele esteja incompleto, mas o que está lá é perfeito. E o mesmo vale para o agente. Se a gente lembrar lá, a gente tem uma percepção, e dessa percepção aqui a gente vai para uma crença. Né? Então, mesmo nesse caminho aqui, a gente sabe que a crença, como o próprio nome diz, ela vai ser atualizada. Né? A gente vai fazer a atualização da crença cada vez que o agente rodar o seu ciclo. Mas dentro daquele ciclo de raciocínio que ele vai chegar de uma percepção até uma... Opa, agora aqui ficou preso. Aqui, ó. Até ele chegar numa ação, dentro desse ciclo aqui, o que ele tem como crenças é um conhecimento perfeito. Ele não vai pensar assim, olha, pô, será que eu estou certo? Acho que sim, acho que não. Não, ele vai colocar na crença, né? Então, se ele souber que não,
ele vai colocar lá um not. Se ele souber que sim, não, aqui tem um abajur, aqui tem um copo d'água, então ele vai colocar lá, tem um copo d'água. E o raciocínio vai ser em cima da perfeição da informação. Então a gente assume que o que a gente tem lá tá ok, e é isso, sabe? É o conhecimento perfeito. Perfeito no sentido de que é verdadeiro, né? É verdadeiro. E aí as redes bayesianas, elas são uma forma, né, para a gente representar deixa eu trocar de cor aqui, a gente representar a imperfeição de informação. Tá? E se a gente parar para pensar, nós humanos, a grande parte da nossa tomada de decisão e do nosso raciocínio é feito com base em imperfeição de informação. Dificilmente a gente sabe exatamente tudo que a gente tem disponível para raciocinar ou para tomar uma decisão qualquer. A gente decide muito com base em imperfeição. E aqui essa imperfeição significa assim, olha, eu acho que o meu ônibus vai passar daqui 10 minutos. Não, mas quando a gente está na parada de ônibus, né, às vezes sempre vem alguém mais preocupado e pergunta, você viu se o ônibus já passou? Daí você fala, passou um, mas eu não sei qual era. Quanto tempo o ônibus passou? Acho que uns 5 minutos, 5 minutos mais ou menos. Dificilmente alguém vai dizer assim, não, olha, já passou o ônibus XYZ, volta ao morro, já passou o volta ao morro aqui há exatos 3 minutos e 33 segundos. Não, né? Ninguém, quer dizer, ninguém não. Pode ter alguém que queira informar com essa precisão, mas vai ser muito difícil que isso aconteça. Então a gente está o tempo todo usando informação imperfeita. Tá? Imperfeita nesse sentido, eu não sei exatamente o que é verdadeiro e o que é falso. E aí, nesse contexto de informação imperfeita, aqui na nossa disciplina a gente vai ver duas formas. Tá? A gente vai ver uma forma que usa incerteza, que são justamente as redes bayesianas, tá? Incerteza. Então está bem associado com as noções de probabilidade. A gente vai ver uma outra forma que utiliza, não sei como é que eu vou escrever aqui, já sei, que usa informação vaga, né, ou que analisa possibilidade, meio possibilista, né, alguma coisa assim, mas usa mais aqui a vagueza da informação. Então é aquela questão assim, como é que eu represento algo do tipo, aquele carro está vindo muito rápido, ou aquele motorista veio chutado. Nota, veio muito rápido, veio chutado. Muito alto. O que é alto? Então, se a gente parar para pensar, é uma informação vaga. E a gente consegue raciocinar com ela. Então, do mesmo jeito que a gente vai usar a incerteza, né, que usa a probabilidade, a chance de ocorrência, para representar a imperfeição, usando probabilidade, usando as redes bayesianas aqui, essa informação que ela é vaga, a gente vai usar os conjuntos difusos, tá? Que aí são representados pelos sistemas fuzzy ou pela lógica fuzzy, tá? Que aí é algo feito para que a gente possa raciocinar e representar informações vagas. Bacana? Então esse é o nosso posicionamento aqui das redes bayesianas. Então, para a gente começar a conversar sobre redes bayesianas, a gente precisa começar a conversar aqui sobre essa questão de probabilidade. Né? Então, a gente começa por aqui. Teorema de Bayes, teorema da probabilidade total. What? Que é isso? Né? Não é nem rostinho. Professor, eu estou matriculado, XXXX, estou matriculado numa aula de A. O que você está falando? O que é isso? Coloquei esse slidezinho aqui, pessoal, que era por um ano e meio, eu acho, eu ministrei disciplina de estatística e métodos estocásticos. E aí, de vez em quando, eu era obrigado a vir com esses slides cheios de fórmula. Então, eu só coloquei isso aqui só para dar um susto em vocês. Mas, mas não se preocupem, tá? Esse aqui é só para dar um sustinho mesmo e para contextualizar o que são as redes bayesianas, tá? Então, depois eu vou voltar aqui para essa parte de probabilidade, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre os fundamentos hoje, mas só um pouquinho mesmo, só o suficiente para a gente conseguir entender o que são as redes bayesianas. Mas
O legal das redes bayesianas é, em probabilidade, né, a gente pode usar os axiomas da probabilidade para calcular quase tudo, né, quase tudo. Tem teorema de Bayes, tem a probabilidade condicional, eventos dependentes, independentes, a união, né, que são a probabilidade conjunta, a probabilidade marginal, dá para calcular um monte de coisa. E aí, o legal das redes bayesianas é que elas praticamente, não vou dizer que elas transformam, mas elas facilitam muito a representação. Olha que bonitinho. Então, do mesmo jeito que aqui é um rostinho de alguém morto assim, eu sei que quando eu estava na graduação eu olhava um slide assim, nunca fui muito da matemática, eu olhava um monte de fórmula assim, a minha cabeça já bloqueava assim, eu já, não quero entender isso. Não que seja muito difícil, mas dava aquele bloqueio assim de quem não tinha muito embasamento matemático. Até hoje também não tenho muito, só o suficiente. Então o legal das redes bayesianas, né, que eu coloquei essa brincadeirinha aqui, né, teorema de Bayes versus redes bayesianas. As redes bayesianas, elas dão uma forma muito mais intuitiva para a gente representar a probabilidade, tá? Olhem só que belezura isso aqui. Agora aqui merece um smiley face, tá? Olhem só que beleza. Então, numa rede bayesiana, o que acontece? Ela é um grafo, já está vendo aqui que ela é um grafo. Ela é um grafo dirigido, vocês estão vendo que as setinhas aqui elas têm uma direção, né? As arestas têm uma direção. E aí a gente consegue representar muita coisa com essa notação aqui. E aí o legal é que usando essa notação, a gente também consegue fazer a famosa inferência, né? Tanto a inferência de condicionar probabilidades, quanto usar a inferência bayesiana, né? Que a inferência bayesiana é como se fosse aquela probabilidade condicional invertida, né? Ou eu consigo colocar um conjunto de evidências e atualizar as probabilidades, né? Então é algo bem interessante. Então não se assustem, beleza? A aula de hoje, então, eu dei toda essa introdução para explicar o que é esta videoaula, não a aula de hoje, né? O que é esta videoaula? Nesta videoaula aqui, a gente vai entender os fundamentos, como eu coloquei aqui, os fundamentos principais aqui, para que a gente entenda e consiga utilizar uma rede bayesiana. Legal? E aí na rede bayesiana aqui, depois eu vou fazendo paralelo, mas a gente tem todos os elementos que a gente tem num cálculo de probabilidade, ou quando a gente vai modelar um problema usando incerteza, modelar um problema usando probabilidades. A gente tem quase tudo aqui, quase tudo, tá? Então aqui a gente tem as nossas variáveis aleatórias, tem os valores dessas variáveis aleatórias. Aqui é tudo sim, não, que é um exemplo bem simples, mas se fosse dado, podia ser, né, chance do dado ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, podia ser contínuo, de repente eu estou trabalhando com uma temperatura ou com uma velocidade, então isso é né, o contínuo é sempre mais preciso. A gente consegue representar aqui as probabilidades na forma de uma tabela, que eu vou mostrar depois, que é o caso aqui do alarme, né, que depende, então aqui a gente já tem uma relação de dependência. A chance do alarme tocar depende se teve ou não um roubo, depende se teve ou não um tremor. Então são coisas que a gente consegue modelar muito mais intuitivamente, ainda mais para quem não tem um background matemático e de probabilidade muito forte. Aqui facilita muito a nossa vida. Tá? Então nessa videoaula a gente vai entender rapidamente os fundamentos relacionados a essa parte de probabilidade para que a gente entenda como é que funcionam as redes bayesianas, legal? Mas então eu coloquei isso aqui até para eu não me esquecer, ó, que é uma breve, mas muito breve, eu diria até superficial, revisão disso aqui tudo. Por que revisão? Porque vocês têm uma disciplina dedicada a isso, né, que é probabilidade estatística. Tá? Em probabilidade estatística eu tenho certeza, não sei quem é o professor nesse semestre, mas com certeza eles vão explicar muito melhor e em muito mais detalhe do que eu. Então vocês vejam que numa disciplina de estatística, até a gente chegar no teorema de Bayes, a gente está quase lá no final do semestre. Em geral, depois de teorema de Bayes vem teste de hipóteses e intervalo de confiança. Então, por isso que eu coloco que é uma breve, muito breve revisão, porque não dá para eu colocar
para vocês entenderem 100% disso aqui tudo, né, a gente teria que ter um semestre para entender todos os conceitos, não é o nosso caso. Então por isso que é uma breve, muito breve revisão, e se por acaso você está fazendo a disciplina e não fez probabilidade antes, tranquilo, também não vou obrigar ninguém a fazer nenhum cálculo de probabilidade aqui. De novo, o objetivo é que vocês aprendam a usar uma rede bayesiana, ou quando usar uma rede bayesiana, ou quando usar inferência bayesiana. Legal? Até coloquei ali no Moodle uns 2 ou 3 videozinhos no YouTube que eu achei excelentes, que explicam a parte intuitiva do teorema de Bayes e como ele pode ser aplicado no dia a dia, tá? Então recomendo que vocês assistam. Um deles tem até legendas em português, o outro dá para colocar legenda automática, então olha, fica a minha recomendação, vídeos excelentes. Se eu tivesse esses vídeos na minha época de graduação, oh, nossa, minha vida teria sido muito mais fácil. Bacana? Mas vamos lá então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre os fundamentos aqui do que se trata essa representação de incerteza que a gente está falando aqui. Então, nosso principal, né, nossa principal ferramenta é a probabilidade. A probabilidade é uma forma de representar a incerteza. Essa probabilidade nada mais é do que a chance. A gente está falando aqui da chance de um evento ocorrer. E aí esse evento, posso dizer o seguinte, qual é a chance de eu chegar atrasado na minha aula? Tá? Qual é a chance de eu chegar atrasado na aula? Bom, a chance de eu chegar atrasado na aula vai ser, né, de um jeito simples aqui, eu posso sim chegar atrasado, posso não chegar atrasado. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um evento aqui, tenho aqui um evento, e eu tenho aqui o símbolozinho, né, não podia deixar de colocar, agora eu quero ver eu desenhar. Esse aqui é o meu espaço amostral, né, são todas as possibilidades, os valores possíveis do meu evento. Então eu posso sim chegar atrasado, eu posso não chegar atrasado. E aí, a primeira coisa que vem à mente, se a gente estiver modelando isso, modelando o meu atraso, né, modelando a minha imperfeição, é o seguinte: bacana, isso é uma chance. De onde vem essa chance? De onde vem essa chance? Então eu posso dizer o seguinte, olha, a chance de eu chegar atrasado, ela é de 40%. Ou vou dizer o seguinte, não, a chance de eu não chegar atrasado, ela é de 60%. Aqui, isso tudo, né, tem que somar 100%, porque de alguma forma eu chego, né, de alguma forma eu chego, atrasado ou não atrasado, eu chego. Então aqui tem que dar um 100%. Aí, notem, de onde veio isso aqui? De onde veio esse 40 e de onde veio esse 60? Eu acabei de tirar esse 40 e 60 da minha cabeça. Então veio da minha crença aqui, tá? Veio de uma crença bem qualquer aqui, tá? Foi um chute mesmo. Mas em probabilidade, o que a gente costuma mais utilizar, né, que é a versão mais científica, é uma abordagem frequencista para a gente obter essa chance. E aí a abordagem frequencista nada mais é do que a quantidade de a quantidade de atrasos, né, atrasos aqui, dividido pela quantidade total de observações. Tá? Então, se eu cheguei atrasado 35 vezes e eu anotei, sei lá, não, vamos mudar um pouquinho, atraso em aula. Então eu cheguei atrasado em 7 aulas, e aí durante o semestre eu tenho, sei lá, 100 aulas. Então, bom, vai ser 7 sobre 100. Esse 7 sobre 100 é onde a gente chega nesses valores percentuais aqui. Então, na abordagem frequencista, o que a gente faz? A gente observa um evento, né? A gente observa a ocorrência de um evento. A mesma coisa aqui para o não, né? Eu colocaria a quantidade que eu não atrasei e dividiria pela quantidade total de ocorrências. Aí a gente vai chegar nesse outro valor aqui de baixo. Essa é a abordagem frequencista. Tem uma outra abordagem que a gente usa para chegar nas probabilidades, que é a axiomática. Do que se trata a abordagem axiomática?
Na abordagem axiomática a gente vai usar as regrinhas. Tchananã, a gente vai usar os axiomas da probabilidade, né? Então a gente tem lá a regra da probabilidade conjunta, regra da união, tem a probabilidade condicional, tem o teorema de Bayes, que também é representado dessa forma aqui. Esse aqui é um exemplo da probabilidade total. Aí eu tenho regras específicas para esses casos aqui, os eventos são dependentes ou independentes. Então, com base em um conjunto pequeno, às vezes de informação, de dados disponíveis, a gente vai usando os axiomas para ir descobrindo mais e aumentando ali o nosso conhecimento, como se a gente estivesse rodando o nosso motor de inferência lá do OWL. Então a gente vai usar os axiomas para obter mais informações, obter mais probabilidades, além daquelas que a gente tem disponível. Então a gente tem essencialmente três formas aqui de obter uma probabilidade, né? Pode ser com base nas minhas crenças, pode ser a abordagem frequencista, que é a mais comum, ou a axiomática, que é muito interessante para nós da inteligência artificial, que é o que se faz aqui com as redes bayesianas. Elas automatizam essa etapa aqui. Então, em geral, com um conjunto pequeno de informações, a gente consegue, né, desenvolver mais insights. Tá? Então, essa é a ideia principal. Então, aqui a gente tem probabilidade, que é a chance, a gente tem um evento, tem um espaço amostral, tem aqui o nosso valor de probabilidade. Então vamos ver mais dois tipos aqui de representação. Tá? Então aqui, pessoal, eu estava falando só da probabilidade de eu chegar atrasado. Né? Só isso, probabilidade de eu atrasar, sim e não. Mas aí a gente sabe que eu posso chegar atrasado por alguns motivos. Né? Posso chegar atrasado por alguns motivos. De repente, eu cheguei atrasado e o ônibus que eu peguei, ele também atrasou. De repente eu cheguei atrasado, sim, e o ônibus que eu peguei não atrasou. De repente eu não me atrasei, mas o ônibus sim atrasou. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo de probabilidade conjunta. Tá? A gente tem um exemplo de probabilidade conjunta, que são basicamente quando esses dois eventos aqui, então notem, agora eu já estou juntando dois eventos, é quando esses dois eventos aqui acontecem simultaneamente. Né? Então também é representado, né, eu tinha colocado antes lá, pela interseção. Tá? A chance desses dois eventos acontecerem simultaneamente. Então qual é a chance de eu chegar atrasado e o meu ônibus também estar atrasado? Aí dependendo da bibliografia ou da meio que quase da linha, né, tem algumas representações para isso aqui. A gente pode escrever dessa forma, a probabilidade de atraso e o ônibus também estar atrasado, né, daí tem sim e não aqui, sim e não aqui, aí vem para esses valores que estão aqui. Também a gente pode escrever de uma outra forma, né, que é, aqui vai ficar meio ruinzinho, vou colocar para cá. Vou colocar para cá o ou. Posso escrever assim, probabilidade de atraso e probabilidade de o ônibus estar no horário sim ou não. Tá? Então a gente pode escrever dessas duas formas, depende muito da linha ou da, 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 só da forma de representar. Né? E isso é também representado aqui por esse símbolo aqui de interseção. Mas notem que isso que eu estou falando da probabilidade conjunta, eu não estou falando que um depende do outro. Né? Eu estou falando que eles acontecem, que eles podem acontecer simultaneamente, mas eu não estou falando que eles são dependentes. Isso já é outra história. Legal? E aí, pô, de onde vieram esses valores de probabilidade? Esses aqui vieram de crença, tá? Esses aqui vieram de uma crença minha. Não sei onde é que está a minha telinha, hoje eu estou sem meu monitor. Espero que eu não esteja bloqueando aqui, ó. Então esses valores que eu coloquei vieram de uma crença, tá? Eu coloquei assim, olha, bom, se eu me atrasar e o ônibus, se eu me atrasar e o ônibus estava no horário, difícil.
20%. Se eu não me atrasar e o ônibus estava no horário, já tem um pouquinho mais de chance aqui, 30%. Se eu me atrasar e o ônibus não estava no horário, pô, isso aqui sim é o que geralmente vai acontecer. Se eu não me atrasar e o ônibus não estiver no horário, bacana, situação normal do dia a dia, 10%. Mas a gente também poderia calcular essas probabilidades aqui usando os nossos axiomas, né? Então, essa interseção aqui, a gente pode também calcular ela, né, que como vocês podem ver até aqui por essa fórmula aqui, por essa representação, e como eu estou olhando para os dois eventos ocorrerem simultaneamente, se eu tenho separado, né, se eu tivesse separado aqui a chance de eu chegar atrasado, sei lá, se ela fosse, a chance de eu me atrasar é 0,4, a chance de eu não me atrasar é 0,6, né, e aqui repetiria, né, estou falando da mesma informação. Eu tenho separado aqui a chance do ônibus estar no horário, sim, é uma chance bem grande, 80%. 80% dele está no horário e 20% dele não estar no horário. Então aqui, como eles são eventos independentes, a gente pode multiplicar esses dois lados aqui e também obter o valor, né, respectivo dessa intersecção. Só que aqui vai dar um número diferente, né? Por quê? Porque eu chutei esses valores aqui, tá? Mas a gente poderia calcular dessa forma. Então mais um exemplo da gente usar os axiomas de probabilidade para isso. Né? Daí tem também, a gente pode fazer o mesmo para união aqui, para um ou, né? Para chance de eu me atrasar ou o ônibus estar no horário, e assim por diante. Então a gente tem os axiomas. Essa aqui é a nossa probabilidade conjunta, então. Os dois eventos acontecerem simultaneamente, né? Acontecerem juntos. Aí, eu ia dizer, junto com a probabilidade conjunta, ou melhor dizendo, bem semelhante ou relacionada à probabilidade conjunta, aí a gente pode falar também da probabilidade, deixa eu vir aqui para baixo, da probabilidade condicional. Deixa eu trocar de cor aqui. Da probabilidade condicional. Tá? A probabilidade condicional, como o próprio nome fala, eu estou condicionando a análise do meu evento. Então, o que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer que eu posso perguntar ou posso modelar o seguinte, qual é a probabilidade de eu chegar atrasado dado que o ônibus estava no horário. Tá? Dado que o ônibus estava no horário. Então, atrasado, sim. Ônibus no horário, sim. Então, vejam aqui que a probabilidade condicional, ela difere da probabilidade conjunta, porque aqui eu estou olhando chance da ocorrência simultânea, e aqui eu estou olhando para a chance, dado que eu tenho uma evidência. Então aqui começa a ficar mais na linha, já está chegando mais perto do teorema de Bayes aqui. Tá chegando perto do teorema de Bayes. E agora eu estou olhando o quê? Olhem só, chance de atrasado, dado que o ônibus estava no horário. Então esse dado que o ônibus estava no horário, o que ele é? Ele é uma evidência, tá? Isso aqui é uma evidência. Então aqui a gente já começa a modelar o seguinte, qual é a chance dessa hipótese aqui ser verdadeira, dado que eu tenho essa evidência aqui. Dado que eu tenho essa evidência de que o ônibus estava no horário. Então, o que isso vai acontecer aqui com a nossa análise, com o nosso cálculo, né? Sendo bem simplista. A gente pode olhar o seguinte, bom, eu estou, de uma forma, reduzindo o meu espaço amostral. Então a gente pode olhar toda essa ideia de probabilidades, a gente pode olhar como sendo um jogo de proporções. Inclusive um dos vídeos que eu coloquei para vocês verem, ali que não é um vídeo meu, mas é um vídeo excelente, ele faz esse vínculo com a proporcionalidade muito bem. Então aqui a gente pode olhar para isso, ó. Eu não vou mais me importar aqui com o ônibus não está no horário, eu vou olhar para essas duas possibilidades aqui. Agora eu estou interessado só nisso aqui. Ônibus no horário e sim, eu cheguei atrasado.
Então eu vou meio que como se fosse tirar um snapshot disso aqui tudo, que é todo o meu conhecimento. Agora eu vou tirar esse snapshot olhando só para isso aqui, só para esses dois caras aqui. Então eu vou olhar só para isso, como se eu estou fazendo de fato um subconjunto, né? Eu vou olhar um subconjunto aqui. Então se a gente parar para pensar, agora, como eu disse antes, né, vai ser uma proporção aqui. Então intuitivamente, o que a gente faria, né? Bom, se eu quero saber a chance de eu me atrasar, dado que o ônibus estava no horário, eu tenho essas informações aqui disponível. Então, bom, o que eu vou olhar? Primeira coisa, qual seria o meu quantidade total aqui de ocorrências, né? O que seria o meu denominador? O que seria a, a parte que vai dar a relação ali da minha razão? Agora eu vou olhar o seguinte, bom, o ônibus no horário, ele pode vir daqui, né? O meu ônibus pode estar no horário e, estar atrasado, né? E eu estar atrasado, ou o ônibus pode estar no horário e eu não estar atrasado. Então aqui a gente tem um ou, né? Ou 20% ou 30%. Então aqui seria o 0,5, tá? Seria o 0,5, é a informação que eu tenho disponível. A gente também, se tivesse essa informação aqui, né? Se eu tenho essa informação aqui, tá, separada, eu posso usar ela também. Só que daí a gente tem que juntar, né? Se eu tenho todas as informações separadas, então já vou, provavelmente desse valor aqui, elas vão vir da união dessas informações. Então poderia também usar esse cara aqui, se é uma informação que eu tenho. Não é o caso, né? Nesse caso aqui eu só tenho isso, mas eu sei que para o ônibus atrasar é ou 20% vindo daqui ou 20% vindo daqui. Então o meu total agora passa a ser 0,5 nesse caso, né? A chance aqui do ônibus estar no horário, 0,5, de alguma forma. E aí agora, o que eu quero aqui em cima? Aqui em cima eu quero justamente a interseção de eu me atrasar e o ônibus estar no horário. Tá? De eu me atrasar e o ônibus estar no horário. Então, esse não aqui não me interessa. Então, eu não vou olhar para essa linha. Tá? Eu vou olhar só para essa linha de cima aqui, ó, né? Que é a minha interseção. Então, o que eu quero aqui? Eu quero o meu 20% sobre o 0,5, tá? Então 0,2 sobre 0,5. Deixa eu ver aqui na minha colinha, eu já tinha feito esse exemplo aqui, tá? Dá 0,4, tá? Então aqui 0,4 ou 40% de chance. Nesse caso aqui, 40% de chance de eu chegar atrasado, dado que o meu ônibus estava no horário. Então o condicional ele acaba restringindo, ou eu ia falar restringindo o espaço de busca, né, confundindo aqui com o Minimax, mas ele restringe o nosso conjunto total, tá? Então essa evidência ela vai vir para cá, tá? Então mais intuitivamente é basicamente isso que a gente faz, né? Então depois, né, vocês podem ver os vídeos lá na disciplina de probabilidade, o professor com certeza vai explicar de onde vêm essas fórmulas todas, né? Mas a fórmula da probabilidade condicional é essencialmente essa, né? É essencialmente isso que eu acabei de falar para vocês. A gente vai usar chance de uma hipótese ocorrer dado que eu tenho uma evidência é a chance desses dois eventos ocorrerem simultaneamente, ponderado, essa era a palavrinha que eu queria que não estava vindo antes, ponderado pela chance dessa evidência ser observada. Tá? Então a gente tem isso aqui que é a nossa probabilidade condicional. Ela é extremamente importante. E aí dessa probabilidade condicional aqui vem o teorema de Bayes. Tá? Vem o teorema de Bayes. Aí o interessante do teorema de Bayes é o seguinte: se a gente olhar para essas duas fórmulas, a gente vai ver que elas são bem parecidas. Ó, probabilidade de hipótese dada uma evidência, e aqui o teorema de Bayes também, probabilidade de uma hipótese dado que uma evidência.
Aí, pô, de onde veio o teorema de Bayes, né? O teorema de Bayes ele vem sim da probabilidade condicional. Só que o teorema de Bayes, o que é interessante dele é que ele veio aqui do axioma da probabilidade condicional, só que a gente pode observar que ele dá uma outra visão aqui para o nosso cálculo. E aí, a partir dessa outra visão, vocês vejam que a gente está usando, eu quero descobrir uma condicional, só que aí o que eu vou usar? Eu vou usar outra condicional aqui. Vou usar uma condicional para descobrir outra condicional. Então, com isso, a gente, o grande insight aqui do teorema de Bayes é que a gente pode meio que fazer um cálculo invertido agora, né? Eu poderia pegar, isolar esse cara aqui e descobrir ele, então descobrir a chance de uma evidência ocorrer, dado que uma hipótese venha a ocorrer. Então a gente consegue mudar o nosso raciocínio, eu consigo ir meio que para frente e para trás no raciocínio, né? Eu consigo fazer o inverso aqui, né? Então o inverso no sentido de passar a evidência para o lado de cá e passar a hipótese para o lado de cá. E com isso também, e aí tem a ver com a probabilidade total, que era esse aqui que eu coloquei aqui no comecinho, tá? Algo que a gente também consegue fazer com o teorema de Bayes é, eu consigo usar conjuntos de evidências, tá? Evidência 1, evidência 2, evidência N, tá? Então aqui a gente pode mudar e olhar para um conjuntão de evidências. Olhar para um conjunto de evidências e ver como que esse conjunto de evidências impacta na análise de uma só hipótese. Então isso tudo aqui a gente consegue calcular mais facilmente com o teorema de Bayes. E também de um ponto de vista mais matemático, né, bem matemático e já com um pezinho em computação, que tem a ver com o cálculo das coisas, o que o teorema de Bayes nos entrega? Ele entrega uma outra forma, ele entrega um outro axioma e usa informações diferentes aqui para a gente calcular uma probabilidade condicional. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ter essa probabilidade aqui, tá? Nem sempre eu tenho essa aqui. Essa interseção, às vezes, pô, imagina, eu saber qual é a chance de dois eventos ocorrerem simultaneamente. Nem sempre eu tenho isso aqui disponível, mas talvez eu consiga estimar esse cara aqui. Né? Eu consiga estimar, porque esse aqui é muito mais, um pouco mais aberto, né? A chance de uma evidência ocorrer, dado que uma hipótese ocorra. Então aqui é muito mais fácil. E aqui vejam que chance de hipótese é a chance da evidência. Então é algo que possivelmente a gente já tem. Então o teorema de Bayes matematicamente ele entrega também uma outra forma de fazer esse cálculo. Tá? Então a gente tem essas... Porque eu gosto de falar sobre isso, né? Porque esses dois caras aqui são muito parecidos. Então, tipo, pô, tá, mas pra que Bayes? Não é condicional? Tem a sutileza. E aí, quem consegue explicar isso muito melhor, vejam lá os dois vídeos que eu coloquei, tá? Um sobre experimentação e de onde veio o teorema de Bayes, e tem um outro vídeo que fala meio que é uma aplicação do teorema de Bayes no nosso dia a dia. Inclusive tem um problema bem clássico, já está nesse vídeo, mas tem um outro que é o problema do Monty Hall. Então, quem quiser dar uma olhadinha no problema do Monty Hall, é bem legal. Se um dia vocês forem participar de um programa de auditório tipo do Silvio Santos, vocês vão poder usar o teorema de Bayes para ter mais chance de acertar, né? O problema do Monty Hall é bem legal. O teorema de Bayes ele é interessante para mostrar que às vezes a nossa intuição está enganada. E com o teorema de Bayes a gente consegue dar uma racionalidade àquela nossa intuição. Então a gente vê que às vezes intuitivamente a gente se engana, mas o teorema de Bayes vai lá e põe na realidade. Tá? Então, pessoal, essa aqui é só o que a gente tem de fundamentos aqui. Probabilidade, que é a chance, tem a probabilidade conjunta, simultânea, tem a probabilidade condicionada, né, que basicamente eu verifico aqui
a chance de um evento ocorrer dado que o outro ocorreu. Aí os eventos eles podem ser dependentes ou independentes, de um naturalmente interferir no outro ou não. Né? Claro que é muito mais profundo do que isso, mas é só uma revisão superficial. Aí, no próximo vídeo, a gente vai se aprofundar nisso aqui com as redes bayesianas. Mas só para exemplificar aqui, então, o que são os eventos dependentes e independentes. Se a gente der uma olhadinha aqui, para roubo e tremor, vocês vejam que eles não têm ligação. Então, a chance de eu ter um terremoto, a chance de eu ter um roubo, uma não interfere na outra. Pelo menos não nesse modelo. Já a chance do alarme disparar depende diretamente de eu ter roubo ou eu ter tremor. Tá? Então aqui a gente vai precisar montar uma tabela de probabilidades condicional. Então de alarme em função de roubo, de alarme em função de tremor. E onde é que entra o teorema de Bayes aqui? Onde é que entra o teorema de Bayes? Com o teorema de Bayes a gente pode fazer o seguinte, eu posso dizer assim, olha, eu tenho certeza que o alarme disparou. Isso é uma evidência que eu tenho. Isso é uma evidência, então eu vou colocar aqui 100%. E aí, o que o teorema de Bayes faz? Bom, com base nessa evidência aqui, o que acontece com a probabilidade do João ligar e da Maria ligar? Né? Seriam os meus vizinhos que vão ligar me avisando que escutaram o alarme disparar. Mas também, daí vocês lembram, né? A gente consegue fazer o inverso. Então eu posso olhar para o seguinte, olha, dado que o alarme tocou, qual é a chance de ser um roubo? Ou qual é a chance de eu ter tremor? Então isso é algo que o teorema de Bayes consegue calcular para a gente. Então por isso que é a ideia da inversão, né? Eu consigo tanto vir no caminho aqui da dependência, do condicionado, quanto eu consigo fazer o caminho ao contrário aqui. Então isso que a gente consegue fazer com o teorema de Bayes. O que é o legal das redes bayesianas? Isso aqui já está pronto para nós usarmos. Tá? A gente precisa dar como entrada as probabilidades a priori, né, que tudo aqui é uma probabilidade a priori, que é antes de eu ter alguma evidência, né, então tudo isso aqui é probabilidade a priori. E eu vou colocar para o caso, por exemplo, do Maria liga, eu preciso colocar uma tabela de probabilidade condicional. Eu vou observar qual é a chance da Maria ligar para mim, sim, dado que o alarme tocou. Sim. Qual é a chance da Maria ligar para mim, dado que o alarme não tocou? Esse não, com esse sim também. E assim por diante. Ou seja, eu vou montar algo parecido com isso aqui, tá? Só que a gente não vai estar olhando para a probabilidade conjunta. A gente vai estar olhando para a probabilidade condicional, tá certo? Mas isso aqui já vou gravar em mais detalhe no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo aqui, revisãozinha dos conceitos de probabilidade, para que no próximo a gente possa ver como que funcionam, né? Na verdade, como funciona nem tanto, né? Porque o funcionamento mesmo é só o teorema de Bayes, mas quando a gente pode e deve usar o teorema de Bayes, desculpem, quando a gente pode e deve usar as redes bayesianas e para que elas servem. Vou mostrar exemplos de uso disso aqui, certo? Então, espero que não tenha assustado vocês, espero que tenham se divertido com essa brincadeirinha aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal, bons estudos!